Boa noite a todos, é um privilégio estar com vocês nessa noite. Aqui com vocês, Johnny Bittencourt, diretor do Polo de Apoio Presencial. Agradecemos a presença dos alunos e nossos convidados, né? Atenção, alunos, para receber o certificado para atividades complementares, é necessário fazer a inscrição no link, que está na descrição aí da nossa live, seguir o canal, curtir a palestra e fazer uma resenha de pelo menos 20 linhas sobre a nossa live. E vai enviar no WhatsApp 279-9239-3298. Essa resenha, precisamos que vocês enviem até às 22 horas, por gentileza, tá bom? E isso tudo está na descrição aí também, da nossa live. Então, vamos lá, então. Hoje, nós estamos falando aqui sobre a identificação de transtornos depressivos, né? A nossa programação, nós vamos ter informações gerais sobre os transtornos depressivos, a classificação e sintomas dos transtornos depressivos, classificação e sintomas dos transtornos bipolar, surpresa para os participantes, hein? Vai ser bem legal e tem uma surpresa legal para vocês. É só aguardar. Vamos até o final da nossa live aí, tá? Vamos estar hoje, então, com o Dr. Rafael Balbi. Ele é especialista em psicologia clínica, doutor e mestre em psicologia, supervisor clínico, professor de pós-graduação. Ele é formado em terapia de aceitação e compromisso, psicoterapia analítica e funcional, terapia analítico-comportamental, terapia cognitivo-comportamental, terapia EMDR, Master Coaching Psychology, terapia comportamental e dialética. Então, conosco aí, Dr. Rafael Balbi. Obrigado, Dr. Rafael, por aceitar o nosso convite, estar com a gente aqui hoje. Tá, muito obrigado. Obrigado. Te pediu o passador de slide. Valeu. Pedro, dá uma ajuda pra gente aí. Coloca os slides aqui para mim, por favor. Primeiro, eu queria agradecer, Johnny, pelo convite, tá? Fico muito satisfeito de poder falar novamente, né, para alunos de graduação, pós-graduação. É sempre um prazer, né? E falar especialmente dos transtornos depressivos, algo que eu gosto muito. Acho que não está passando. Passa para mim, por favor. Passou, ó. Quero começar com informações gerais sobre os transtornos depressivos. Um ponto importante é a prevalência. Na população norte-americana, 7% da população sofre de transtorno depressivo maior. Isso é 3 vezes maior, né, ou 3 vezes mais comum em pessoas de 18 a 29 anos, do que em pessoas com mais de 60 anos. Qual que é a importância disso? Tem um mito de que é o idoso que tem depressão, né? E não necessariamente. Olha que interessante a estatística, né? De 18 a 29 anos é 3 vezes mais frequente do que com pessoas com mais de 60 anos. E é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Então, essa estatística é importante para quê? Para dar essa atenção tanto para os jovens quanto para as mulheres, tá? Prevalência no Brasil, né? A estatística mostra que em torno de 5,8% da população brasileira tem diagnóstico de depressão. Alguns apontam que esse número é subnotificado, que deve ter mais gente. Isso é o que conseguimos medir, tá? Tanto é que na população mundial, cerca de 20% da população mundial tem depressão. E ela é a segunda patologia com maior causa para prejuízo econômico e social no campo da saúde. Então, as pessoas que acabam se afastando do trabalho por algum motivo, né, a depressão é a segunda maior causa, é a primeira entre os transtornos mentais. E aí, vamos falar um pouco sobre o curso de desenvolvimento da depressão. Aumenta a probabilidade de ter depressão durante a puberdade. Então, a partir do momento aí de 16, 17 anos, a chance de ter depressão é maior. E a maior incidência está justamente nessa faixa que eu falei, entre 20 e 30 anos de idade. Depois disso, tanto o desaparecimento dela, quanto o desaparecimento dos sintomas, o desaparecimento da depressão ou a redução, né, dos sintomas, é muito variável. Isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Em relação às mulheres, vamos falar de gênero agora, né? Em relação às mulheres, elas reportam sintomas mais atípicos, como hipersonia, ou seja, ela dorme demais, come demais, apetite aumentado. Uma coisa que a gente chama de paralisia de chumbo, que a pessoa parece que não consegue se mexer, né? Fica rígida, dura, no sentido de falta de vontade de se mexer. Não que se você mova ela, ela consiga se mexer. Ela sente como se ela estivesse dura igual chumbo, né? Como se ela estivesse pesada igual chumbo. Os homens têm maior frequência de intensidade de estratégias de enfrentamento
que tem uma resolução mal sucedida ou mal adaptativa, né? Chama de problemas mal adaptativos. Por exemplo, o uso de substância, como álcool e outras drogas. A forma do homem enfrentar a depressão é usando substância. E aí ele acaba desenvolvendo dependência das substâncias e mascara os sintomas de depressão. Por isso que os homens são maioria na dependência química. Em relação à idade, né, falei que dos mais jovens, e os mais jovens eles têm mais sono, dormem demais e eles comem demais, tá? Já os mais velhos, eles têm mais sintomas melancólicos. Você quer fazer pergunta? Ah, sim, posso fazer? Pode fazer. Mas, primeiro, assim, essas estatísticas são super importantes, né? Porque já demonstra muita coisa, já dá pra gente ter uma ideia já. Né? Mas eu queria só perguntar, já que o senhor permitiu, eu queria saber, assim, quando que se deve procurar a terapia? Ah, excelente pergunta. Eu tenho um artigo lá no meu site, né? Se o Pedro puder depois postar aí pra gente, né? Que o que eu devo saber antes de procurar um psicólogo. E lá eu falo um pouquinho sobre sintomas, né? Que são sinais, tá? Para buscar a terapia de uma maneira geral. Agora, com relação à depressão, eu vou falar mais sobre os sintomas de depressão. Agora, o ponto crítico é quando a pessoa percebe que o desempenho dela começa a cair, tá? Tem pessoas que têm sintomas leves de depressão, que já são significativos, elas já não conseguem mais trabalhar. Tem pessoas que conseguem continuar trabalhando. E aí elas vão conseguir parar de trabalhar, acaba, né? Que ela não consegue mais trabalhar porque os sintomas já são moderados. Então, já recebi profissionais que tinham sintomas moderados de depressão e ainda estavam trabalhando, porque eram profissionais de alta performance, os high profile, né? Sim. Só que os sintomas de depressão acabavam reduzindo o desempenho dele. Como isso acontece de forma muito lenta, né, o aumento progressivo dos sintomas, a pessoa não percebe que o desempenho dela está caindo. E aí, quando ela vem para a terapia, a gente fala, né, faz o diagnóstico, né, mede lá os sintomas, fala, você está com sintomas significativos de depressão, moderados. Mas como assim? Eu ainda estou trabalhando, estou produzindo? Né? Eu falei, mas eu imagino que isso não é a mesma coisa do que 2 anos atrás. Aí a pessoa fala, acho que é porque eu estava envelhecendo. Não necessariamente. Sim. E é interessante que depois que a gente trata a depressão, né, o performance da pessoa volta a aumentar. Ela fica satisfeita porque ela voltou a produzir mais. Porque ela conseguiu lidar com a causa da depressão. Faz sentido a minha resposta? Nossa, excelente. Né? Ficou bem claro, né? Então, prejuízo no desempenho das atividades cotidianas é um sinal. Tá? Se a pessoa não consegue, a dificuldade para trabalhar ou o impedimento para trabalhar, né, quando a pessoa não consegue trabalhar, é um marco significativo para buscar ajuda. Tá, beleza? Joia. Vamos continuar então. Se tiver mais perguntas, você me fala, tá? Ah, sim, claro. Dr. Balbi, dá para diferenciar a tristeza da depressão? Sim, exatamente esse ponto, tá? Tristeza é um sentimento comum. Então, vão acontecer eventos na sua vida que vai gerar tristeza, isso é invariável. Mas não significa que vai gerar depressão, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre luto, e a tristeza é muito comum no luto, mas não significa que a pessoa tem depressão. E aí entra esse ponto que eu estava falando antes, sobre a redução no desempenho. Se a redução de desempenho dura aí mais de 2 semanas, já é uma luz amarela que está acendendo, já é um alerta. Se a pessoa fica, né, impedida de trabalhar, né, estou incapaz de trabalhar, aí é um sinal vermelho, tá? E aí sim precisa buscar ajuda, tá bom? Estava falando aqui sobre os mais velhos, voltando aqui aos nossos slides, mas se tiver mais perguntas pode fazer, tá? Mais velhos, sintomas melancólicos, em particular, perturbações psicomotoras. Os mais velhos, eles podem ficar agitados, né, porque a perturbação psicomotora, né, com a dificuldade, né, de coordenação motora, ou pode ficar paralisado, tá? Ficar, igual que eu falei lá, paralisia de chumbo, ficar duro, no sentido de não conseguir se mexer, sentir que é muito pesado se mover ou se movimentar. Bom, recuperação, isso aqui é um ponto importantíssimo, tá? A probabilidade de recuperação no curto prazo é maior para a pessoa que inicia rápido o tratamento. Então, quanto antes a pessoa percebe os sintomas e busca ajuda, mais rápido ela se recupera. E aí, o que a estatística mostra? As pessoas, 40% das pessoas que têm depressão, elas se recuperam em até 3 meses. 80% se recuperam em até 1 ano. Então, quanto mais rápido ela buscar, mais rápido ela vai ter resultado, tá? E o transtorno bipolar? Fala um pouquinho do transtorno bipolar, por quê? Porque a depressão está dentro do transtorno bipolar. Quem tem transtorno bipolar, muito provavelmente já viveu um episódio depressivo.
E aí, é uma das características do transtorno bipolar, tá? Por isso que é importante falar dele. E aí, muitos, né, dos transtornos das pessoas que têm, eles iniciam com um ou mais episódios de transtorno depressivo, e aí, normalmente, o psicólogo ou o psiquiatra acha que é depressão, mas depois surge aí um episódio de mania ou de hipomania. E aí percebe que a forma de intervir é um pouco diferente. Porque a hora a pessoa está num episódio de mania, a hora ela está num episódio depressivo, e tem hora que ela está num episódio misto, que mistura os dois, que é até mais difícil de tratar. Bom, agora eu vou falar dos sintomas propriamente ditos. Falei sobre gênero, curso, né? Então, a gente vai falar sobre os principais sintomas e a gente vai falar um ponto importante, né? Quando a gente trata de... Quando a gente está falando de transtornos depressivos, se não tem, a princípio, sintomas de mania, né? Episódio maníaco ou hipomania, a princípio é um transtorno depressivo. Se surge sintomas de mania, a gente tem que ficar atento, porque aí deixa de ser um transtorno depressivo e ele entra em outra categoria, que são os transtornos bipolares, tá? Tem mais de um tipo. Então, o transtorno depressivo maior, ele pode ser de episódio único, ou seja, um único episódio depressivo, ou recorrente, né? Um ponto importante, acho que eu vou até falar isso nos slides, a partir do momento que a pessoa tem um segundo episódio depressivo, a chance dela ter um terceiro é muito maior. E depois que ela tem um terceiro, a chance de ter um quarto é maior ainda. Né? Então, uma pessoa que teve só um, a chance dela ter um segundo é baixo. Mas se ela tem um segundo, a chance de ter um terceiro, quarto é muito maior do que a pessoa que teve só um. Tá? E eles estão tudo da mesma categoria. A aguda, né? Porque é uma vez só, o crônico, quando começa a ficar recorrente. O transtorno depressivo persistente, antigamente chamava de distimia. É uma forma severa, mas crônica, ela dura muito tempo. Vou falar sobre isso. E existem outros tipos de transtornos depressivos também. Esses dois são os mais importantes. Depressivo maior recorrente, episódio único e a distimia. Alguns sintomas. Tem a depressão agitada e a depressão com retardo. Tá? Eles estão relacionados aos sentimentos, né? Tristeza, desesperança, anedonia, que é a falta de prazer, isolamento, é muito comum as pessoas se isolarem ou se sentirem solitárias. Em relação aos pensamentos, tem a baixa autoestima, né? No sentido de que eu não tenho valor, não sirvo para nada, não mereço ser amado. Esses são pensamentos que existem, até mesmo de não mereço morrer, que é um sentimento um pensamento muito forte, muito relevante para identificar. A catastrofização, né? Tudo para a pessoa vira uma catástrofe, né? Se o caixa dá um troco errado, por exemplo, para a pessoa, ou faz uma compra errada, né? Ela levou o produto, o caixa sem querer passou 2 vezes o produto ali, né? Tem que chamar o gerente, né? E aí ela começa a ter o pensamento, né? Ninguém gosta de mim, eu não tenho valor, ela fez de propósito, né? Tudo vira uma grande catástrofe para ela. Se ela está andando, o cadastro desamarra, né? Ela já começa a ter, né, pensamentos catastróficos sobre aquilo. Entende? Vou ser assaltado, alguém vai me roubar, fizeram de propósito, né? Pode aparecer esses pensamentos. E também tem a redução da motivação. Ela fica menos motivada para fazer as coisas. E tem aí o pessimismo, né? Que tudo vai dar errado. Né? Então, se eu sair de tênis, meu cadastro vai desamarrar, vai atrapalhar minha caminhada. Se eu sair na rua, eu vou ser assaltado, né? Tudo vai dar errado. Tudo para a pessoa vai dar errado. Esse aí é o forte do pessimismo. E o retardo psicomotor ou agitação psicomotora. Então, perceba que pode ter aí a pessoa que ela fica agitada ou que ela fica lerda, fica lentificada, né? A gente chama de retardo, ela não fica retardada, ela fica lentificada, tá bom? Então, existem esses dois extremos. Então quer dizer que uma pessoa pode ficar agitada, irritada, pouco sono, comendo muito e ela tem depressão? Sim, esse é o conceito. Tá? Talvez isso não esteja dentro do senso comum, mas é o conceito. E aí pode ter padrões de sono e alimentares perturbados. Então ela pode comer demais e ela pode dormir pouco. Isso pode ser depressão. E o inverso também, ela pode dormir demais e, né, comer pouco. Tá? Pode comer demais e comer de menos. Isso aí é alteração do padrão alimentar. Tá joia? E outros sinais, né? E, por exemplo, o sistema imunológico pode ter uma queda, né? Uma piora, ela pega doenças oportunistas, né? Como uma gripe, uma diarreia, tudo isso são doenças oportunistas que outras pessoas normalmente não pegariam, ela pega porque o sistema imunológico dela está mal, tá? Vamos lá, critério A para o transtorno depressivo maior, 5 ou mais dos sintomas. Humor deprimido é só um. Então, tô triste, é só um dos sintomas. Perda do interesse, no prazer das atividades contínuas. Gostava de ir para a praia, perdi o interesse. Eu gostava de jogar bola com os amigos, perdi o interesse.
Então, a perda do interesse em atividades cotidianas. Então, pessoa que tem esses hábitos, que ela gostava de visitar os meus parentes, perdi a vontade de ir lá, ver minha mãe, ver meus irmãos, é um ponto importante para ela prestar atenção. E aí, como altera a alimentação, pode acontecer o quê? A perda de peso ou ganho de peso, né? Estava falando antes. Pode ter insônia ou pode dormir demais. Pode ter agitação ou pode ter o retardo psicomotor, cansaço, fadiga. Isso é muito comum. Paciente que chega para tratamento, uma coisa que ele traz é o cansaço. Nossa, eu estou sempre cansado, final de semana eu tento descansar, mas parece que não descanso, eu acordo cansado do mesmo jeito, principalmente o cansaço mental, às vezes não é tanto cansaço físico. E outra coisa que o paciente de depressão reclama é dor no corpo. Parece que ele acordou, tomou uma surra, né? Acorda moído, fala, nossa, eu dormi, acordei pior do que eu estava. Parece que o que acontece? A pessoa dorme tensa, musculatura toda contraída. Aí acorda, sim, vai ter dor muscular, tá? É natural isso. Porque ela está tensa ali com relação aos sintomas dela. Também tem o sentimento de culpa, inutilidade, não sirvo para nada, sou culpado de tudo, sempre faço tudo errado, está tudo relacionado aí. E ela vai ter uma capacidade diminuída de concentração e uma capacidade diminuída para pensar. Aí é comum a pessoa achar que tem TDAH. Muito comum chegar cliente para mim e falar assim, olha, eu acho que eu tenho TDAH, vim para uma avaliação. Aí eu faço a avaliação, parece sintomas de depressão. Eu faço a anamnese em relação ao TDAH e não tem critério diagnóstico. Né? Então eu falo para a pessoa, olha, você está com problemas de concentração, mas não significa que tem TDAH. Né? Não é porque está com dificuldade de concentração necessariamente. Então, uma das características da depressão é a dificuldade de concentração. Está presente em outros transtornos de ansiedade? Também. Então, nem sempre a pessoa que tem dificuldade com atenção, concentração, necessariamente tem TDAH. Pode ser ansiedade, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser depressão também. Então, esse é um ponto importante. E não dá para fazer o diagnóstico de TDAH sem antes eliminar a possibilidade de ansiedade e depressão, né? Primeiro a gente trata isso, se persistir, e aí sim a gente vai investigar se realmente é TDAH. E uma coisa muito séria em relação à depressão são os pensamentos de morte. Nem sempre a pessoa ela deseja fazer mal para ela mesma. Nem sempre ela tem a ideação suicida, que é a tentativa ou desejo de deixar de existir. Às vezes ela só deseja não existir mais. Ela não quer fazer nada contra ela. Então é muito comum a pessoa falar assim, eu queria dormir e não acordar mais. Né? Ela não quer fazer nada de mal contra ela. Ela só não quer mais viver aquela dor. Ou seja, é tão insuportável o sofrimento dela que esse desejo de deixar de existir, que é os pensamentos de morte, são justamente para fugir dessa dor extrema que ela está vivendo. Acho que não está passando. Passa para mim, por favor. Doutor, enquanto ele passa, só Sim, uma pergunta, por pode gentileza. perguntar, vai lá. Então, a pessoa sentiu, identificou esses transtornos. Como é que ela consegue ajuda? Onde ela deve buscar? Excelente pergunta. Tá? Você conhece um psicólogo, né? Pode marcar uma consulta com ele. Né? Se você se sente desconfortável com essa pessoa, né, que é psicólogo, que poderia te atender, você pode pedir uma indicação. Então, é comum as pessoas que me conhecem falam, Rafael, te conheço muito, tenho muita intimidade com você. Você me indica alguém que possa fazer uma avaliação? Ou psiquiatra também, né? É outra opção para fazer essa avaliação, né? E aí o psicólogo pode avaliar e falar, não, você também precisa de uma avaliação com o psiquiatra. E o inverso também, o psiquiatra pode avaliar, acho que você precisa de uma avaliação com o psicólogo também. Nem sempre a pessoa precisa do psicólogo, nem sempre a pessoa precisa do psiquiatra, mas são profissionais que conseguem fazer uma avaliação e sinalizar se você precisa de tratamento farmacológico com o psiquiatra ou o tratamento psicoterapêutico com o psicólogo. Então, cada um faz um trabalho que complementa o outro no tratamento da depressão. Tem cliente que se adapta muito bem só à psicoterapia, tem cliente que se adapta muito bem só à farmacoterapia, que é o tratamento medicamentoso, e tem cliente que gosta, que prefere os dois juntos. Tem cliente que precisa dos dois juntos, dado a gravidade dos sintomas. Tá? Então, às vezes o cliente precisa, se a depressão é moderada, grave, é necessário que ele faça a psicoterapia com o psicólogo e a farmacoterapia com o psiquiatra. Aí você me pergunta assim, imagino, né? Mas se esse paciente moderado só fizer terapia ou se só fizer a farmacoterapia? Se ele só fizer terapia, a terapia anda muito devagar. E aí o problema é que se ela se agrava, às vezes não anda. Né? Parece que a gente fica patinando
né? E não anda, fica escorregando ali no gelo, entende? E aí o que acontece? Quando a gente combina a farmacoterapia com a psicoterapia, a coisa anda melhor. E até nos momentos mais graves, ela continua caminhando, ele continua melhorando, superando as crises. Se ele faz só farmacoterapia, é igual você colocar uma pessoa com um pé quebrado para andar de muleta. Ela vai andar, mas o pé não volta para o lugar. Tá? O gesso que vai consertar esse pé quebrado é a psicoterapia. Demora, incomoda, atrapalha andar. O próprio gesso que conserta o pé atrapalha andar, né? Então, a combinação da muleta com o gesso é a solução para a pessoa andar enquanto o pé está se tratando, né? E depois ela conseguir tirar o gesso e andar por conta própria. Faz sentido a metáfora? Te ajuda a entender? Claro, nossa, ficou bem claro, né? Assim, facilita muito, né? Agora, doutor Balbi, se eu sentir que alguém precisa de uma ajuda, como que eu posso sugerir aí ela fazer uma terapia? Excelente pergunta. Eu tenho um videozinho gravado no meu Instagram sobre isso. E essa é a pergunta frequente dos meus clientes, né? Poxa, fulano, que é meu amigo, meu familiar, né? Poderia fazer terapia? Como é que eu faço para ajudar ele? Essa estratégia que eu vou passar é muito fácil para quem já fez terapia. Para quem nunca fez, é quase impossível, tá? Então, é comum a pessoa que precisa de terapia trazer para você queixas, demandas, reclamações que não cabe a você, seja como amigo, como familiar. Não cabe. Então, é o seu amigo que às vezes vai reclamar da esposa e ele entra num campo que não cabe a você, né? E aí, se você tem essa experiência de terapia, de ter vivenciado a terapia como cliente, você consegue chegar para ele e falar, olha, amigo, isso que você está me trazendo não é para mim, não. Isso é para o seu psicólogo. Leva para ele, porque eu não consigo te ajudar. Né? Um exemplo que nós estamos dando aqui, né? Chega um amigo para você, rapaz, eu tenho uns pensamentos assim de morte, uma vontade de morrer, né? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Esse é um tipo de resposta que o amigo não pode dar. Ele fala, rapaz, parece que o negócio está feio para você. O que você acha de marcar um psicólogo? Né? Eu acho que esse é o tipo de conversa para você ter com um psicólogo. Não é comigo, não. Porque senão você, que é amigo ou familiar, toma para si uma responsabilidade que não é sua. Né? Isso é responsabilidade do profissional. Tá fazendo sentido? Sim, com né? certeza. É igual chegar pra você, rapaz, acabei de quebrar meu pé, como é que eu engesso ele? Né? Você vai dizer o que pra ele? Rapaz, isso não é pra mim não, isso é pro ortopedista. Né? Vai pro hospital para eles poderem, né, ver o que vão fazer com o seu pé aí. Então, não é porque você é amigo e que a terapia é uma conversa que necessariamente qualquer um consegue fazer. Te ajuda a entender isso? Não, com certeza, ficou bem claro. Eu agradeço aí. Que bom. Então, continuando aqui, estava falando sobre os critérios e eu acho que o negócio travou aqui. Vou voltar, tentar de novo. Travou a tela aí? Não tá certo aí? Acho que ficou um em cima do outro. Ah, tá. É do documento. É do documento? Deixa eu passar mais um, então, ver se... Tenta tirar e colocar de novo o slide, ver se resolve essa tela cortada aí. Então, um outro ponto aí é que a gente estava falando sobre o sofrimento significativo e o prejuízo funcional. O prejuízo funcional é exatamente aquilo que eu falei no início. Né? Se a pessoa... Opa, acho que resolveu, hein? O prejuízo funcional é quando a pessoa tem dificuldade para desempenhar as atividades do cotidiano. Né? Às vezes pode ser uma pessoa do lar, né, que cuida das atividades domésticas. Se ela tem dificuldade para desempenhar aquelas atividades ali, se está mais difícil desempenhar aquilo ali, é uma característica, né, de prejuízo funcional. E um outro ponto em relação aqui, que a gente sempre verifica, é que não pode ser dada uma substância, condição médica, não pode ser mais bem explicado por um transtorno psicótico, por exemplo, que tem sintomas parecidos. Tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre luto e depressão. Estou olhando nosso tempo aqui para a gente poder ficar dentro do tempo. Luto e depressão. É muito comum confundir luto e depressão. No luto, tem sentimentos de vazio e perda. Tem humor deprimido, parecido com a depressão, só que o humor deprimido ele vem em ondas. Tá? A depressão é constante. Constante. A pessoa está o tempo todo com humor deprimido. No luto, não. Ela está mal, passa um tempo mal, melhora um pouco, faz alguma coisa, depois ela piora de novo, né? Fica mal mais um tempo. Então, esse é um outro ponto. Na depressão, então, o humor deprimido é persistente. E a pessoa, ela não consegue antecipar o prazer. Tá? Então, olha, a pessoa que gosta muito de caminhar na praia. Sei que você está de luto, mas vamos dar uma caminhada na praia para ver se você melhora, uma coisa que você gosta de fazer, eu vou com você.
A pessoa consegue antecipar o prazer. Não, legal, vamos fazer uma coisa diferente, né? Eu vou caminhar junto com você, né? Eu costumo caminhar sozinho, vou fazer uma coisa junto para ver se eu melhoro desse momento de luto. Né? Eu consigo antecipar o prazer quando eu estou no luto. No episódio depressivo, não. Eu já começo a botar problema. Não, acho que vai chover, né? Eu não vou conseguir chegar até o final, está muito quente, né? Eu acho que eu vou passar mal no caminho. Esse é normalmente o pensamento. É muito comum o cliente ele avaliar a experiência sem tê-la. Essa é uma característica, né, de maneira geral, dos transtornos. E muito frequente na depressão. O cliente ele já trata a experiência que ele não teve como negativa. Ele nem experimenta ter. Então, esse é um ponto importante. E aparece em sentimento de desvalia, o que não tem no luto. Desvalia é eu me desvalorizar. Não tenho valor, não sirvo para nada, sou inútil, não tenho importância. Todos esses tipos de pensamentos estão presentes na depressão, mas no luto não aparece. E tem um lance da aversão a si mesmo. Né? Eu acredito que eu não tenho valor e eu tenho aversão a isso. Esse é o ponto em relação ao transtorno depressivo que não está presente no luto. Se tem pensamento de morte aqui no luto, tem a ver com se juntar à pessoa que morreu. Né? Porque o desejo de estar com ela é tão grande que o desejo de morte aparece. Aqui na depressão, não. O desejo de morrer é para se livrar do sofrimento. O sofrimento é tão intenso que eu quero morrer. Aqui nós temos uma distimia, né, que é chamada de transtorno depressivo persistente. Em termos gerais, distimia é como se tivesse uma nuvem negra na cabeça da pessoa, mas ela é pequenininha e fica o tempo todo, durante muito tempo. Tá? Aqui o luto comum é em torno de 2 semanas. Né? 2 semanas a pessoa ela fica sem trabalhar, ela trabalha, mas o desempenho da pessoa não é a mesma coisa. A partir de 2 semanas ela consegue retomar as atividades dela. Tá? Na depressão, não. Na maioria das vezes ela fica incapacitada e o prejuízo é prolongado. Ok? Já na distimia, não, a pessoa está produtiva. Só que ela é constante, é durante muito tempo. Então, se você for ver, é durante 2 anos, pelo menos. E são poucos sintomas. Se ela tiver 2 ou mais dos sintomas durante 2 anos, aparece o diagnóstico de distimia. São os mesmos sintomas. Apetite diminuído ou aumentado, insônia ou hipersonia, a energia baixa ou fadiga, baixa autoestima, dificuldade de concentração, sentimento de desesperança. São os mesmos sintomas, só que numa quantidade menor e durante um tempo muito maior. Esse é o ponto, tá? Que difere a distimia da depressão maior. E outros critérios aqui, né? Os sintomas têm que ter pelo menos 2 meses, já na depressão tem que ter mais de 2 semanas, então é bem diferente. Quero passar agora para os melhores tratamentos para a depressão, tá? Quais são os melhores tratamentos hoje para a depressão? Terapia de aceitação e compromisso são tratamentos baseados em evidência, recomendado pela APA, que é a Associação Americana de Psicologia. Um deles, terapia de aceitação e compromisso, que a gente chama de ACT, a pronúncia do Brasil é a própria sigla na forma de uma palavra, tá? Ativação comportamental, né, do inglês, BA, né, é Behavior Activation, e a terapia cognitiva, terapia de resolução de problema e o protocolo TCC para a depressão. São algumas das terapias empiricamente embasadas para o tratamento de depressão. Tem outras também. Então, se for procurar tratamento, procura de profissional que domina tecnologias que são reconhecidas cientificamente. Vou falar agora sobre os transtornos bipolares. Por que bipolares? Porque tem o tipo 1 e tem o tipo 2. Tá? Qual é a marca do transtorno bipolar? É a alternância entre episódios de mania e episódios, né, de mania que eu digo pode ser maníaco ou hipomaníaco, e os episódios depressivos que eu falei antes. Tá? Então, do transtorno bipolar tipo 1, ele é bem mais grave que o tipo 2. Tá bom? Por que o tipo 1 é bem mais grave que o tipo 2? Porque o episódio maníaco ele é bem mais grave que o episódio hipomaníaco. E o episódio maníaco é a marca do bipolar tipo 1. Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 vão ter episódios depressivos. Só que o tipo 1, ele tem o episódio maníaco. Pode ter hipomaníaco também? Pode. Mas ele tem que ter o episódio maníaco para ser tipo 1. E ele é bem mais grave do que o hipomaníaco, como eu falei. Episódios maníacos depressivos são episódios maiores não explicados por outros transtornos psicóticos. Então, pode haver transtorno psicótico e ter episódio maníaco. Então, não pode ser mais bem explicado o transtorno psicótico. E aí, qual é a característica do episódio maníaco? Tem um humor anormal, persistente, elevado, expansivo ou irritável. O expansivo é aquela pessoa que quer falar com todo mundo.
tá? Todo mundo ele é extremamente extrovertido. Esse é um exemplo. Ele está sempre com humor muito elevado, ele está sempre muito animado. Ou pode ser irritável, que ele é a pessoa pavio curto, explode por qualquer coisa, e pode ser uma combinação dos dois. Ele pode ser extremamente extrovertido e explodir por qualquer coisa, tá? É uma das características. 3 ou mais dos seguintes sintomas. Autoestima inflada, a pessoa tem aquela sensação de grandiosidade, né? Eu sou melhor do que os outros, ou deveria ser reconhecido como melhor do que os outros. Tem uma redução de sono diminuída. Fala demais, que é a loquacidade. A fuga de ideias, ela está falando uma coisa e muda para outra coisa. E aí a pessoa acha que tem TDAH também, né? Mas pode estar no episódio de mania. Se distrai com facilidade. Ela tem atividades voltadas para objetivos específicos, né? Ah, eu quero construir isso aqui em casa. E aí começa ali, né, verificar as pessoas que fazem aquele tipo de obra e está em torno daquele objetivo. E aí aquilo persiste durante um tempo. Depois desaparece. Então ela tem objetivos muito específicos para alcançar. E é tudo muito rápido, as decisões são muito extremas. Tá? Tem um envolvimento com atividades que tem um potencial de dano muito grande. Então ela faz investimentos todos. Sexo sem preservativo, direção em alta velocidade, tudo isso aí pode sinalizar um período de uso de substância, né? Tudo isso aí pode sinalizar um período de mania. Perceba que são muitos sintomas e só 3 são necessários para um episódio de mania. Ou seja, você tem pessoas com episódio de mania muito diferentes. Não tem uma pessoa que está no episódio de mania que é muito parecido com o outro. Porque os sintomas são muito variados de uma pessoa para outra. Essa é a dificuldade do diagnóstico da pessoa que tem episódio maníaco. E a perturbação grave que vai causar prejuízo para ele, social ou profissional. Né? Pode até chegar à necessidade de hospitalização. O episódio maníaco está dentro do bipolar e é um período muito grave da doença. Tá? Isso é importante. No hipomaníaco, né? Então, o episódio hipomaníaco ele vai acontecer aonde? Dentro do bipolar tipo 2 e, eventualmente, no bipolar tipo 1, que também tem episódio maníaco. Tá? E todos eles podem ter aí o episódio depressivo. No bipolar tipo 1, normalmente tem um depressivo. Qual que é o lance do hipomaníaco? Ele não causa prejuízo. Tá? Ele é muito mais brando do que o episódio maníaco. E como não causa prejuízo, é difícil de identificar. Tanto para o psicólogo quanto para o psiquiatra. Mais ainda para o psiquiatra, porque ele passa menos tempo com o cliente. Né? O psicólogo vê o cliente toda semana. O psiquiatra normalmente vê uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Eventualmente, uma vez no início, né? Uma vez a cada 15 dias até acertar a medicação. Então, como ele tem menos contato, é mais difícil de identificar o episódio hipomaníaco. Dadas essas dificuldades, eles investigam mais. Tem depressão, investiga mais episódio hipomaníaco, porque a medicação acerta melhor e a gente vê o resultado lá no tratamento psicológico. Então, no hipomaníaco, tem humor anormal, igual na maníaco, elevado, persistente, expansivo, irritável, né? Tem 3 ou mais dos mesmos sintomas, só que qual que é o ponto que eu estava falando antes? Não é grave a ponto de causar prejuízo. E aí o cliente não traz a queixa, ele não percebe que aquele humor exacerbado dele está relacionado com um episódio hipomaníaco. E como é que a gente percebe isso, né? Ele passa por episódios de hipomania ou de mania, né? Especialmente o hipomaníaco, né? Como é que a gente consegue identificar? Ele passa em períodos que ele está muito animado e aí começa a tomar muita decisão errada na vida, né? Muita decisão errada, mesmo no período de hipomania, né? Não causa prejuízo de imediato, mas com o passar do tempo ele percebeu que aquele período da vida que ele estava acelerado causaram prejuízos para ele no longo prazo, tá? No sentido de eu tomei direções na vida que não tem relação com os meus valores. Aí ele deprime. Aí trata a depressão, ele melhora, fica um tempo bem, aí volta para o período de hipomania. Volta a tomar decisões erradas na vida, das quais ele se arrepende depois. Deprime de novo. Tá? Isso é muito claro no paciente bipolar tipo 1. Né? Ele, depois do episódio de mania, ele vê a quantidade de coisas que ele fez, das quais ele se arrepende. Né? E às vezes ele justifica, não, eu estava em mania, não, estava tudo certo, estava em mania. Só que a hipomania ele não reconhece como doença. E aí a gente consegue identificar que tem esse padrão aí, né? De fazer as coisas que ele se arrepende e deprimir. E elas têm uma relação entre si. Bom, e aí
no bipolar tipo 2, que eu estava falando, né, tem pelo menos um episódio maníaco e um episódio depressivo. Se não tiver episódio depressivo, não pode ser tipo 2. E tem que ter o hipomaníaco. Se ele não tiver o hipomaníaco, é só uma depressão maior, porque teve só o episódio depressivo maior. E não pode ter também o episódio maníaco, senão vai ser bipolar tipo 1, tá? E aí quero falar de maneira geral, né, para fechar aqui, em relação a questões de gênero e suicídio nos transtornos bipolares, tá? Mulheres são mais suscetíveis a que a gente chama de ciclagem rápida, que é sair de uma fase de depressivo para maníaco ou de maníaco para depressivo. As mulheres ciclam mais depressa do que os homens. E elas têm comorbidades diferentes do que os homens. Em geral, as mulheres elas têm mais transtornos por uso de álcool e transtornos alimentares. Os homens usam outros tipos de substância, têm outras comorbidades. E o risco de suicídio, isso é muito relevante, tá? O risco de suicídio para quem tem transtorno bipolar é 15 vezes maior. Em geral, ela vai ter a tentativa entre as fases, tá? Quando ele está muito mal de depressão, ele está tão mal que nem fazer mal para si ele consegue. Quando ele está no episódio de mania, ele está tão empolgado, está tão eufórico, que nem pensar em fazer mal para ele quer. Né? Nesse episódio, na fase de mania, que ele está muito eufórico, não preciso de terapia, não preciso de medicação, eu já estou curado. Mas depois que começa a passar e que ele está no final da fase de mania, que a coisa começa a diminuir, que ele vê as bobagens que ele fez ao longo do episódio, né, de maníaco, aí que vem a tentativa de suicídio e aí que está o perigo. Tá? Bom, surpresa para vocês, quero deixar um texto, né, que de certa forma resume a parte sobre depressão, que é depressão, o que é e como ajudar quem tem. É um pouco das perguntas que você fez. Separei o link aí para o Pedro. No meu site, consultoriorafaelbalbi.com, tem mais textos lá, tem mais de 20 textos, né, sobre saúde emocional, sobre relação amorosa, sobre cuidado com os filhos. E no meu Instagram também, Dr.RafaelBalbi, tem vídeos que eu gravo também, dando dicas de psicologia, seja no relacionamento amoroso, seja no cuidado com os filhos e com relação aos cuidados da saúde emocional. E queria abrir para as suas dúvidas, né, para as suas perguntas e também para as pessoas que estão aí no chat. Doutor Balbi, fantástico, hein? Agradeço, assim, foi maravilhoso, né? Bem prático, né? Então, assim, eu queria perguntar, assim, por gentileza, eu vi que o senhor comentou aí sobre o psicólogo, né? O psiquiatra. Qual seria a diferença principal entre os dois profissionais? Excelente. O psicólogo, a principal função do psicólogo com relação à depressão é oferecer um diagnóstico com o uso de instrumentos psicométricos reconhecidos, né, pelo Conselho Federal de Psicologia por meio do sistema SATEPS, que são instrumentos que têm uma validade dentro do Brasil, tá? Não só a validade, mas a normatização, tem todas as técnicas científicas para normatização do teste. E esses instrumentos, eles são de uso exclusivo do psicólogo, em que o psiquiatra não pode utilizar. Então, num diagnóstico em que tem o uso de psicométrico, é o psicólogo que faz. Em seguida, o psicólogo também faz o tratamento, ou seja, ele oferece a psicoterapia para o tratamento da depressão. O psiquiatra ele pode fazer, sim, um diagnóstico, claro, ele faz uma entrevista psiquiátrica, uma entrevista clínica, e ele consegue diagnosticar, sim, por meio dos critérios diagnósticos, mas não faz uso de instrumentos psicométricos, né, como o psicólogo faz. E ele faz a prescrição medicamentosa, ou seja, faz o tratamento farmacológico. E os dois tratamentos se complementam. O psicólogo não faz a prescrição farmacológica e o psiquiatra faz a prescrição. Então, os dois se complementam. O psicólogo, com a aplicação dos psicométricos, né, tem instrumentos específicos para o diagnóstico e a mensuração da depressão, e o psiquiatra com a prescrição da medicação. Poxa, obrigado, doutor Balbi. Eu até coloquei nos comentários aí, pedindo os alunos para fazerem perguntas também, né? Vamos aproveitar aí, está aberto para vocês. O doutor Balbi está disponível aqui para responder para a gente, tá? Eu queria fazer mais uma pergunta aqui, por gentileza, né? Como é que eu posso melhorar a minha saúde mental? Excelente. Eu vou falar de uma maneira geral, tá? E vou focar em pontos específicos da depressão, tá? Atividades físicas são muito relevantes para o cuidado com relação à depressão. E, de maneira geral, para os transtornos mentais. Então, prática de atividade física é muito bom, muito importante. Tomar sol, parece bobagem, né?
Tomar sol é muito importante com relação à depressão. Países que têm pouca incidência de sol, eles têm a depressão sazonal. Pessoas que trabalham em salas que não têm janela e que não recebem sol diretamente dentro da sala, têm mais chance de ter depressão. Então, o tomar sol é muito relevante. Tá? Cuidar das relações interpessoais, isso também é muito relevante. Tá? Ter um carinho aí com as pessoas que você se relaciona, que são importantes para você. Né? O isolamento, a falta de vínculo, o vínculo sendo quebrado, são sintomas, vão aparecer sintomas, são causas dos sintomas de depressão. Tá? Então, se juntar aí, tomar sol, atividade física, né? Se você conseguir fazer atividade ao ar livre, tomar sol, melhor ainda, né? Se não for possível, e cuidar das relações interpessoais. Mais um ponto que eu quero trazer, que as pessoas conseguem buscar isso na internet, é a prática de mindfulness. Praticar mindfulness 10 minutos por dia não é muito tempo, né? É um investimento. Previne doenças, né, mentais de uma maneira geral, em especial depressão, ansiedade e estresse. Então, isso aí vai colaborar para a pessoa melhorar a saúde emocional dela. Obrigado, doutor Balbi. Fantástico. Olha a pergunta da nossa aluna aqui, Magda de Abril. Sobre pensamentos intrusivos na adolescência, de idade média de 12 anos, as características de depressão ou toque ou bipolar. Desculpa, acho que eu não entendi a pergunta. Quais são os pensamentos negativos? Ela está falando assim, sobre um assunto, né? Uhum. Sobre pensamentos intrusivos, né? Pensamentos intrusivos. Isso. Ela colocou assim, né? Adolescente aí, média de 12 anos, sim, né? Eu queria saber sobre características da depressão, ou TOC, ou bipolar. Então, é possível que tenha pensamentos intrusivos em adolescente, 12 anos, e esteja relacionado à depressão. Como eu falei aqui, sou culpado, não tenho valor, sou inútil, sempre faço tudo errado, né? Que são sentimentos de desvalia, de inutilidade, sentimentos de culpa, os pensamentos de culpa. Isso sim está relacionado à depressão. Existem pensamentos intrusivos relacionados a outros transtornos, como ela trouxe aí, né? Que é o toque. Tem outro que ela falou aí também. Qual outro? Seria o bipolar. Sim, e em relação ao bipolar, olha só, isso que é um ponto interessante, tá? O bipolar, durante a infância, não parece bipolar. A criança, né, o pré-adolescente, aí, até mesmo o adolescente, parece que ele tem um TDAH. Tá? Ele é mais agitado, ele é desatento. Tá? Ele não tem a euforia e o sentimento de grandiosidade ou aquela coisa expansiva, aquela irritabilidade do adulto. Então, uma criança que foi diagnosticada com TDAH na infância, né, levou isso para a adolescência e na metade da adolescência, nível de idade adulta, aparece um bipolar, o que isso está dizendo? Que na verdade na infância não era TDAH, era bipolar. Tá? O TDAH na infância pode ser um futuro bipolar. Como é que a gente vê isso? Olha para os pais. Se o pai tem diagnóstico de bipolar, não tem diagnóstico de TDAH, essa criança provavelmente não tem TDAH, ela tem provavelmente um bipolar. Os pais não têm diagnóstico de TDAH, não têm diagnóstico bipolar, tem diagnóstico de TDAH, muito provavelmente essa criança é um TDAH, não é um bipolar. Tá? Então, é possível que você tenha uma criança com bipolar, sim, mas ele aparece de uma outra forma. Não é parecido com adulto, é bem diferente, é mais parecido com outro transtorno. Respondeu a pergunta? Assim, ela só complementou aqui, assim, os pensamentos intrusivos na adolescência, características de quê? Quais são os pensamentos intrusivos na adolescência? Pode aparecer de várias formas, tá? O muito comum, é isso que eu estou falando, né? É a desvalia. E aí, o que é parecido nos adolescentes que eu tenho atendido? O desejo de se machucar. Eles tentam se machucar, se arranha, se corta, né? E se corta assim, né? Com uma gilete pequena, né? Do Presto Barba ali da gilete de se barbear, né? De se raspar, não consegue fazer um corte profundo, né? Só corta a superfície da pele. Então, essa é uma forma de fugir da dor emocional. Quando provoca dor física, a dor emocional desaparece, dá aquela sensação de que estou vivo. Tá? Isso é muito comum de aparecer. Não é sempre que aparece no adulto, isso é muito raro no adulto. Está sendo mais comum agora entre os adolescentes. Lógico que tem outras características, tá? Mas os pensamentos do adolescente são muito confusos. E é muito comum ele não perceber os pensamentos que ele tem. Com o tempo ele vai percebendo. A gente nota o comportamento. Ele se isola, não fala com as pessoas, para de falar com os amigos, né? Para de fazer as atividades que ele gosta, né? Seja
Jogar com os amigos, se divertir com as amigas, o esporte que ele fazia, ele diminui. Então, o próprio adolescente tem dificuldade de identificar os pensamentos dele. A gente vai observar o quê? É a ação dele. Tá? Mas esses pensamentos que a gente está falando estão presentes. Quando ele começa a notar, eles estão presentes. Parecidos com os adultos. Pergunta se eu respondi a pergunta dela. Então tá bom, tá respondido aí. Eu aproveitar também e mandar um abração aqui, né, para os nossos alunos que estão presentes aí. Poliene, Marilza, Neide, o Anderson, Maria, Fatilena, Dani, Maria de Souza. Então, muito obrigado a vocês, o Elton também. A Magna, né, que até fez a pergunta para nós. Agora vamos fazer uma pergunta aqui, doutor. A Dani, um beijão para a Dani, hein? A Dani pergunta, o que o senhor acha de psicanálise? Ótima pergunta. A psicanálise pode ser uma estratégia, sim, para tratamento de transtornos mentais. Especialmente no Brasil, né? A gente tem muitos psicólogos com boa formação em psicanálise. Tá? Não é reconhecida na Associação Americana de Psicologia como um tratamento indicado para depressão. Ok? Mas, se a pessoa já tentou outros tratamentos e não funcionou, a psicanálise se torna um tratamento alternativo. Tá? O que as pesquisas mostram em relação à psicanálise? É um tratamento que demora muito, mas para algumas pessoas resolve. Né? Então, você já tentou tratamentos que são indicados, como eu falei aqui, a terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, ativação comportamental. Não funcionou para você, não melhorou, né? Não tem jeito, vão partir para terapias alternativas, né, dentro das abordagens terapêuticas que existem na psicologia, e a psicanálise é uma possibilidade. Não dá para esperar resultado rápido da psicanálise, tá? Isso é muito bem claro, tá bom? Bacana, então. A Magna que falou que foi perfeito aí, o que o senhor explicou, né? Atendeu aí a pergunta dela, tá? Muito obrigado aí. Ótimo. Olha, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Nós temos ainda mais 13 minutinhos aí, dá pra gente falar bastante ainda. Doutor Malbi, no trabalho, né, a questão da saúde mental, o que o senhor recomenda aí para a gente poder estar trabalhando essa questão? Trabalhar a saúde mental. Olha, parece que eu estou sendo repetitivo, né? Uhum. Mas pessoa que nunca teve experiência com psicólogo, tá? Existe uma série de estratégias que a gente pode utilizar para promover a saúde mental. E a maioria das pessoas não sabe, ok? Não sabe que você pode desenvolver habilidades para melhorar a sua saúde mental, para melhorar a sua motivação, melhorar o controle sobre a impulsividade, melhorar a sua capacidade de tomar decisões. Tudo isso aí você pode treinar, pode desenvolver essas habilidades. Isso vai promover sua saúde emocional, sua saúde mental e vai prevenir o surgimento de doenças. Então, eu vejo isso muito claro em alguns clientes, que eles me procuram terapia por questões que não estão relacionadas a transtorno mental, né? Por exemplo, estou com dificuldade na criação dos meus filhos, estão dando problemas de comportamento. Depois que soluciona aquilo, eu trago para a pessoa, a gente pode treinar isso aqui também. E o cliente fica muito satisfeito, né? Ou traz outras questões, por exemplo, questões conjugais. E aí resolve as questões conjugais, a gente entra num treino de habilidades para promoção de saúde mental. E uma das coisas que a gente faz, que eu faço, né, no consultório junto com a minha equipe, né, é a mindfulness, é isso que eu estava falando. Né? Outras coisas que a gente pode fazer que ajuda muito o cliente, a gente vai treinar a capacidade dele de se ver em perspectivas diferentes. Essa é uma habilidade muito importante para dar saúde emocional para o cliente. A gente vai ajudar ele a ter clareza dos valores. Então, quando ele tem clareza da pessoa que ele quer ser, dos valores que ele tem e a direção que ele precisa seguir, isso gera uma motivação e uma satisfação com a vida que vai prevenir muitos transtornos. Isso vai gerar muita saúde mental e emocional para ele. Respondeu a pergunta? Não, sim, com certeza, né? A Stephanie, né, falou que é um excelente tema, né? Saúde mental é valioso e que está tão frágil na atualidade. É isso aí, Stephanie. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Albi. O Igor, né? O Igor comenta o seguinte, ó. O psicólogo, né? Existe algum ponto que ele tem que caminhar, né, o paciente para o psiquiatra? Ou em qual caso aí que o psicólogo consegue atender inteiramente esse paciente? Excelente pergunta. Vou falar especificamente da depressão. Quando eu faço avaliação com sintomas de depressão e os sintomas são leves, eu falo para o cliente o seguinte, olha, você pode fazer uma avaliação com o psiquiatra, pode ser que o psiquiatra te prescreva alguma medicação que vai potencializar a sua terapia. Ou seja, é a muleta que vai te ajudar a caminhar enquanto você estiver
no tratamento da sua depressão. Os clientes que eu faço avaliação psicométrica e o resultado é moderado ou grave, eu falo, eu preciso que você faça uma avaliação com o psiquiatra. Eu preciso ter a segurança de que você não precisa usar a medicação, porque você está num caso moderado ou grave. E pode ser que a intervenção psicológica não seja suficiente para te ajudar. Faz sentido? Ah, com certeza. Então, quando ele não tem sintomas significativos de depressão, não precisa de avaliação com o psiquiatra. Se tem sintomas significativos e é moderado ou grave, né, eu solicito que ele faça avaliação com o psiquiatra. Não estou dizendo que ele precisa de medicação, estou dizendo que ele precisa de uma avaliação. Quem vai decidir é o profissional, é o psiquiatra que decide se ele precisa ou não de medicação. Não é nem o paciente, tá? O paciente decide se vai tomar ou não e ele arca com os riscos de não usar. O paciente que tem sintomas leves, é possível iniciar o tratamento sem o uso de medicação. É possível. À medida que o tratamento avança e eu vejo que ele melhora, a gente pode manter esses avanços, porque está correndo conforme previsto. Se eu percebo que ele está piorando por causas externas à psicoterapia, aí eu vou recomendar. O que é muito raro, tá? É muito raro. Eu não me lembro de um paciente que tinha sintomas leves, eu fiz intervenção, ele não buscou psiquiatra e ele piorou, né? Em geral, os clientes melhoram. E aí eu deixo a critério do paciente. Olha, você pode fazer uma avaliação que pode ser que a prescrição medicamentosa potencialize os efeitos. E aí os clientes que procuram, acontece exatamente isso, tá? O psiquiatra normalmente, nem sempre, né, prescreve uma dose baixa, dose terapêutica baixa, mínima, e isso realmente potencializa a terapia. Ele usa por alguns meses, encerra o uso da medicação e aí ele segue a vida dele sem precisar de medicação e nem de terapia. Ah, bacana, doutor Balbi. Ficou bem claro, né? Lembrando a todos aí, ó, quem quiser fazer uma graduação, uma pós, né, um mestrado, um doutorado, nós estamos com bolsas de estudo, tá? É só nos procurar, que estamos à disposição de vocês, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, lembrando que para receber o certificado para atividades complementares, é necessário curtir a live, se inscrever no canal e fazer uma resenha no mínimo de 20 linhas, né? E enviar pelo número que está na descrição da live, que é o 279-9239-3298, e durante uma semana aí no máximo a gente manda para vocês o certificado, beleza? Nós vamos ter outras lives também, fica atento ao nosso Instagram, nós vamos estar encaminhando também as próximas aí para vocês, os próximos temas. Quem quiser sugerir um tema, fica livre também para vocês, podem colocar aqui nos comentários, tá? Que nós queremos ouvir vocês também, sobre o que vocês querem ouvir na próxima aí com o Dr. Balbi. E o Dr. Balbi, quer comentar mais uma vez aí como é que consegue falar com o senhor? Sim, pode me procurar pelo Instagram, Dr.Rafael.Balbi. Pode também me mandar e-mail lá mensagem pelo site, né, consultoriorafaelbalbi.com, e também pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, 27 99223 7678. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, consegue aí, pode tirar as dúvidas aí que sobraram aí da live. Uma sugestão de tema que eu tenho para as próximas lives, né, é falar sobre trauma e tratamento de trauma, né, com terapia MDR. É uma terapia revolucionária no tratamento de trauma. Gosto muito de trabalhar, os resultados são muito positivos. E trauma tem sido um tabu, né? Trauma emocional, né? Trauma psicológico tem sido um tabu em nossa sociedade, né? Muitas pessoas acreditam que depois que a pessoa é traumatizada não tem mais o que fazer ou que a solução vai demorar muito, o que não é verdade, tá? A solução para trauma emocional é muito mais rápida do que a maioria das pessoas imagina. Poxa, bacana, doutor Balbi. Aqui tem muitos elogios aqui, né? Vou estar lendo alguns aqui. A Marilza falou que foi muito gratificante o tema, né? O Igor está agradecendo também. A Poliene está comentando que ela sofre de depressão grave, né? E a live que ajudou muito ela, né? Ela comenta também, né, que está com luta e que ela perdeu o primo, o irmão por suicídio, né? E está afetando muito ela, né? Se eu quiser deixar uma mensagem para ela aí, doutor Balbi. Mensagem importante. Faça o que é importante para você, ainda que seja difícil. Deixar de fazer o que é valioso para você pode doer mais. Então, é comum, né, ter os sintomas, ter as emoções negativas decorrentes dessas causas na vida dela. Agora, o ponto isso não pode paralisar ela. Se ela deixa de fazer o que é valioso para ela, ela entra numa bola de neve que a coisa fica cada vez pior. Obrigado, doutor Balbi. A Maria Souza, ela comenta que teve a sensação de ter conversado pessoalmente com o doutor Rafael. Bacana, hein?
E ela falou assim, que ela viveu quase todos os sintomas que o senhor comentou, né, com a fibromialgia, né, ela sofreu até descobrir, né? E o doutor Rafael passou aqui informações valiosas, tá? Fica o agradecimento aí. Fibromialgia é um dos transtornos de dor crônica, é um dos tipos de dor crônica. E as pessoas que têm dor crônica, elas têm mais chance de desenvolver depressão do que outras pessoas. Na fibromialgia especificamente, chega a 60%, né, a quantidade de pessoas em relação à população normal. Então, 60% das pessoas que têm fibromialgia desenvolvem depressão. Então, a chance de ter uma depressão ou ansiedade por conta de dor crônica é muito maior. Então, a pessoa precisa realmente ficar atenta a isso para cuidar. Ah, bacana. Obrigado, doutor Balbi. Aqui a Jaciara está perguntando se a live fica gravada. Sim, Jaciara. Esse mesmo link que vocês acessaram, né? Ele continua disponível, vocês podem assistir. Inclusive, assim, no decorrer do tempo, várias pessoas assistem, né? Inclusive, mandam bastante comentários com a gente também. Então, assim, pode assistir novamente, tá disponível aí. Só lembrando o seguinte, para o certificado, né, a gente pede até as 22 horas para estar encaminhando, tá bom? A resenha de vocês com até 20 linhas, né? E o que vocês acharam do tema sugerido, né, sobre trauma? Eu queria que vocês comentassem também, por gentileza, tá? A Fatilena, que manda uma pergunta pra gente aqui, ela fala o seguinte, que ela está fazendo um tratamento, né, com um psiquiatra e psicólogo, e realmente tem ajudado muito ela, né, de forma Legal. surpreendente. Hein? Que bom, que bom. Isso é Bacana. positivo, né? Então, com certeza, que bom, né? Reforça o que a gente falou aqui, né? Isso, né? Com certeza, né? A Steph também fez um comentário aqui, né, sobre algum profissional, né, que teve um atendimento, né? Mas bacana também, agradeço também. Ó, o nosso tempo está encerrando, tá? Aí eu agradeço. Quem quiser mandar mais alguma pergunta também, pode estar enviando também. O Dr. Balbi deixou aí também o Instagram dele. O nosso está aqui também, tá? Nós estamos disponíveis, mas infelizmente nosso tempo está chegando. E eu agradeço aí a presença de todos. Foi maravilhoso estar com vocês, né? Foi um grande privilégio. Agradeço a audiência aí. Agradeço por ter curtido a gente. Vamos ter outras lives também. Eu peço que vocês participem, né? Só inscrever no canal que vamos estar notificando vocês. O nosso Instagram também. O Instagram do Dr. Balbi. E peço ao Dr. Balbi para fazer a consideração final. Queria primeiro agradecer, né, pelo convite, né, a satisfação dos alunos terem se envolvido, terem perguntado, né, interagido. Eu acho que isso é muito, muito valioso. E o feedback deles também no final sobre como é que foi a nossa apresentação de hoje. Muita gratidão, muito obrigado. Doutor Balbi, eu que agradeço, né? É sempre bom estar contigo, né? Agradeço aí o suporte de sempre, nessa parceria forte aí da EAD Brasil aí com o Dr. Balbi, tá? Muito obrigado a todos, tá? Uma boa noite, um abração e até a próxima, hein? Até a próxima.